Nossa militância pelo prazer de ler e nossa militância para lembrar as pessoas que a poesia brasileira não morreu em 1900 e Drummond. Embora a gente não tenha mais poesia nas primeiras páginas dos jornais, como a gente tinha antigamente, uma época em que cada jornal que se prezasse tinha um grande poeta na sua folha, né? Cecília, Manuel, Mário Faustino. Mas então a gente está aqui para falar da nova poesia brasileira. E entre os poetas contemporâneos tem Marcos Vinícius Quiroga, que é um poeta que eu admiro e invejo. Marcos Vinícius tem, os números não são exatos, mas ele tem alguma coisa tipo 12 livros premiados, e sendo que só conseguiu publicar 9. Mas todos os livros dele são publicados. Esse daqui é o primeiro prêmio literário Fábrica de Livros, Modus Vivendi, inclusive, foi uma namorada, uma antiga namorada, que recolheu alguns poemas que ele tinha deixado de lado que ela gostava e fez o livro de presente para ele. Pronto, ganhou o prêmio. Então, vou dizer um poema de cada livro para vocês terem noção. Do Modus Vivendi. Teoria. Não é a palavra que escrevo, é a escolha da palavra. A teoria me olha, mas não cedo. Os versos não seguem cegos pela estrada, o bastão na mão e o arrependimento. O poema não aceita o destino, o poema se assina. Só existe a história, o grafite e a folha. Não sou escravo da palavra, escrevo a escolha. Escreve a escolha. E uma das coisas que eu invejo no Marcos Vinícius, que me deu esse toque, tudo que a gente faz é a nossa escolha, né, é que realmente cada livro dele, ele escolheu fazer. Então, O Xadrez e as Palavras, por exemplo, foi um livro que ele escolheu fazer sobre o universo do barroco. Então, ele escreve um livro inteiro sobre o universo do barroco, e eu vou ler desse livro Concete. Se o poema é feito de concete, o que é dito sempre se desdobram, não bastam símiles, analogias, o poema se esconde em suas dobras. O texto posto no papel é simulacro, aparência de aparências, sombras de sombras antigas, cavernas, homem que se apoia nos próprios ombros. O poema é duplo de outro duplo, usa venda nos olhos, qual no jogo, brinca de cabra cega no discurso e só se identifica sendo o outro. O que é dito é um dizer-se lento que escorre em palavras não líquidas, vai passo a passo, feito suspense, adiando o fim que ele não existe. As palavras às vezes se fazem biombo para que atrás a poesia se dispa, ou para que escondida, sabe-se lá onde, seja outra sobre outro prisma. Autoestrada para Tebas, um livro sobre o universo do trágico. E daqui eu vou dizer o primeiro. Arrazoado a favor de existir e seus pesares. O mundo não se explica, não é razoável. Olhá-lo aqui do alto parece mais fácil. No entanto, são muitos os adversos. Não me aprazem narrativas, a vida não é um feixe de acontecimentos. Antes, a palavra que pense o diálogo entre mim e a desrazão. Não se trata de pôr ordem nas coisas, as coisas são. A ordem de uma árvore são a raiz, as folhas, os frutos? Não, esta é a sua descrição. Aqui no alto há muitas árvores e sombra e umidade. A ideia de natureza fui eu que trouxe. Olho o mundo como se ele estivesse lá embaixo, mas sei que ele está aqui, junto, e lateja. Careço de respostas, pelo menos de frases postas, com coerência, umas ao lado das outras, nada de ideias soltas sobre qualquer coisa. O mundo me espera como um touro no pasto. Não há pressa. O Cinematógrafo, sobre o universo do cinema, que é um livro dividido em campo e contracampo, em que os poemas da primeira parte correspondem sempre a um poema da segunda parte. E eu vou ler o primeiro, que chama-se As Meninas de Picasso, e diz assim: a composição não tem unidade. Onde moças se prestam a formas que não dizem respeito nem cabem?
Olhando de perto, elas não têm relevo, ou seja, causam estranhamento por serem tão sem jeito, tão feias. E esta cor seca, com que feias, mas parecem como se inacabadas ou, por equívoco, dadas por inteiras. A decomposição das linhas dos planos desfaz as figuras que de frente são para serem vistas sobre vários ângulos. Onde moças se prestam, se sujeitam à nudez de corpos deformados, expondo a geometria de seus medos. Vida a respeito de, também prêmio, 5º prêmio literário do livro da Bessa, vou ler Vida Mínima. Não se espantem com a capa que parece livro de autoajuda, mas não é não, é poesia da melhor qualidade. Vida Mínima. O que procuro da vida tão mínima não é o que se perde, medo e esfinge, nem a falsa alegria, a pantomima, mas o corpo que saiba ser a síntese das manhãs como pedra de alquimia. O que procuro da vida não mínima é que ela não seja esta mulher ínsula, sempre com outros olhos e outra língua, mas a que hoje me acolha com mãos íntimas e me dispa do que em mim é exílio. O que procuro da vida, chão mínimo, não é a terra árida que não vinga, tampouco o descaminho da vida íngreme, mas o movimento da água que anima o sonho em nós ainda verossímil. O que procuro da vida, grão mínimo, é achar na leitura de seu índice um substantivo comum, feminino, o fio, a saída do labirinto, o sol contínuo, simples como um sim. Campo de trigo maduro para o universo das artes plásticas. E eu vou ler aqui Irreversível. Olha só. Desapareceu num quadro de Van Gogh sem deixar vestígios. Quem sabe o líquido que existia em sua taça, talvez as palavras não tenham sido suficientemente tácitas, seria capturado num leilão tardio ou sob a forma de um trigo teria amadurecido a paisagem e o desvario. E para terminar, Manual de Instruções para Cegos, também prêmio Cidade Juiz de Fora, e daqui eu vou ler Navegação à Deriva, que é o que todo poeta faz. Vamos lá. Quem navega à deriva sabe que há vida além dos mares nos mapas, além das bússolas, astrolábios, diários de bordo, além das lendas dos monstros marinhos, dos mitos. Quem navega à deriva acredita que há nos mares miragens, portos inesperados, ilhas flutuantes, botes e salva-vidas, água potável, aves voando sobre terra, vertigem. Quem navega à deriva aprende que há mares dentro do mar à vista, profundidade secreta, origem do mundo, poesia, escrita cifrada à espera de quem lhe dê sentido. Quem navega à deriva se perde da costa, do farol na torre, dos olhares atentos, dos radares, das cartas de navegação e migra para mares de imprevista dicção. Marcos Vinícius Quiroga, se você quiser navegar por mares de imprevista dicção, este é um poeta que vale a pena garimpar, mostrando o último.